Fala aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Estamos de volta com o Zero, nosso curso de Engenharia Reversa online, que está na aula 21. O que a gente vai falar nessa aula 21, já que a gente já falou de compressão de executáveis na aula 19, falamos da descompressão e reconstrução de IAT na aula 20. Bom, a gente vai falar sobre um outro tipo de breakpoint, chamado Memory Breakpoint, né, que a gente vai já exemplificar com o CrackMe. Muito legal que o Sombra Key, esse usuário que é bem ativo lá no fórum, aliás, muito obrigado por participar do fórum. Você que está escutando aí, vai lá em mentebinaria.com.br, tem um fórum. A galera discute lá vários aspectos, engenharia reversa, programação, tá muito legal. E o Sombra Key falou o seguinte, ele assistiu às aulas 19 e 20 e ele fez o esperado. Ele foi atrás de CrackMes, né, a gente já deu vários sites aí, crackmes.one, para poder buscar CrackMes para quebrar, e ele foi atrás de CrackMes para unpackar, né, e ele achou um CrackMe packeado com FSG, o mesmo packer que a gente utilizou nas aulas 19 e 20, ele achou isso e ele seguiu, né, os passos da aula e não funcionou, né, e aí ele postou lá, gente, não está funcionando, o que está acontecendo? E isso acontece mesmo, né, da gente pegar entender uma coisa, tentar aplicar diretamente num outro alvo, num outro binário e não funcionar em engenharia reversa por algum outro motivo. Claro, pode ser outra proteção, outras coisas. Então, eu vou explicar aqui por que não funcionou, já, né, respondendo ao Sombra aqui e a todo mundo, já para aproveitar para falar sobre Memory Breakpoints, que era um assunto que teria que entrar nessa aula mesmo, ok? Bom, vamos lá. Nesse curso, né? Então vamos lá. Eu falei, né, sobre MPK, né? Esse cara aqui é o nosso CrackMe do Crewhead que está packeado com FSG, ok? Está comprimido com ele. Então, eu falei que isso aqui é o código do packer, né? Não é o código original do programa, a gente precisa chegar lá. E uma técnica é olhar aqui no Memory Map, né, verificar que existe essa seção vazia, dá para ver com DA isso daqui também, segui-la no dump, aí está ela aqui, ela vai ser preenchida, né, com o código de descompressão, a gente colocou um breakpoint de hardware na execução, deu play e paramos lá, estamos aqui já no Original Entry Point, no OEP desse programa. Isso funcionou, perfeito, né, só dumpar lá com o Scala e reconstruir a IAT como a gente fez na aula 20. No entanto, para esse outro binário aqui, ele foi fazer a mesma coisa, olha lá. Ó. É o mesmo FSG, tá vendo? É o packer também, a gente colocar aqui, ó, FSG 2.0, mesma coisa, e até que o início está igual, né? A gente olha aqui, ó, tem também uma seçãozinha daquela, danada, que a gente já está ligado, following dump, breakpoint de hardware aqui, na execução, e play. Ó, não parou. Tá running aqui, ó, o binário já rodou, tá aqui ele aqui, esse emoji dark meio trash, e não parou. O que aconteceu? O breakpoint, ele tá lá, né? Ele tá aqui, ó. Mas, de fato, a execução não parou, né? Se eu der o play aqui de novo, ó, o binário está rodando. Se eu seguir esse endereço aqui, vou voltar aqui o Memory Map. Aqui. Olha o que tem aqui. Tem algumas instruções, tem uma instrução aqui, um POP-ES, né? E algumas coisas aqui, mas não rolou. Ou seja, isso aqui não foi executado. Você fala, ué, né? Se ele descomprimiu todos os bytes do programa, e eu posso olhar aqui, estão lá. Todos os bytes do programa. Por que ele não parou aqui? Porque não necessariamente, depois de descomprimir, né, nessa seção aqui,
a primeira instrução a ser executada está no início dela. E o breakpoint de hardware ele é bem específico. Ele está em 40.000. Se a execução, né, depois que esse código é descomprimido, a gente botou em execute, a gente não botou write. Então depois que ele é descomprimido aqui, e o código do packer manda ele, do unpack, né, do packer, da descompressão, manda ele pular para cá, por exemplo, se o nosso breakpoint de hardware está aqui, ele não vai parar quando rodar aqui. Mas eu falo, então, para onde ele está mandando? Pode ser para cá não é, né, que a gente já botou um breakpoint de hardware. Pode ser para cá, para qualquer um desses endereços aqui, abaixo dessa seção. E agora, como é que a gente faz? Eu falei antes que os breakpoints de hardware só podem ser 4 por seção, né? A gente pode colocar 4 breakpoints. Então, onde eu vou colocar? Né? Começa a complicar, né? Além disso, esse programa poderia ter uma proteção contra breakpoint de hardware, um anti-breakpoint, né? E aí, só fazendo um paralelo para a gente entender, o breakpoint de software é aquele que eu coloco aqui, né? E aqui, ó, ele já divide software e hardware. E o breakpoint de software, lembrando, isso já foi explicado, né? Ele faz um patch nesses opcodes aqui para alguma instrução, normalmente int 3, mas aqui dá inclusive para configurar, né? Ó, a gente tem o int 3, que é o CC, a gente tem o long int 3, né? E a gente tem o D2, são 3 tipos de breakpoints de software, né? Mas de qualquer forma ele faz um patch aqui, ok? Só para fazer um paralelo, né? É por isso que se eu pegar aqui, ó, nesse outro crackme, deixa eu verificar se o breakpoint de hardware ainda está aqui, está aqui. Se eu pegar esse breakpoint aqui, né, remover, aquele era de hardware, ok? E eu chegar aqui no disassembler e colocar um de software aqui, quando eu rodar, não vai parar. Por que não vai parar? Porque o breakpoint de software aqui fez um patch disso daqui, né, do opcode que era 00 para o opcode do C3, que era perdão, CC, que é o breakpoint de software que está configurado aqui por padrão. Quando o packer extraiu, né, o código aqui, ele reescreveu isso. Tendo reescrito isso, ele escreveu justamente aqui nesse byte, né? Tendo reescrito isso, aí o breakpoint é perdido, ok? Ele escreveu isso daqui, o breakpoint foi perdido. Então, ó, ficou um monte de zero aqui, não rola. Então teria que parar com hardware mesmo. Mas, voltando ao nosso target atual, que é o caso que o Sombra aqui, esse usuário postou, mesmo com o breakpoint de hardware, ele não parou, né? Novamente o breakpoint de hardware está lá e não parou. Por que não parou? Aí eu vou falar. A execução não passou por lá. Eu vou deletar esse de software aqui e vou falar como é que a gente resolve isso então. Olha, a questão é a seguinte. Dentro dessa seção aqui, né, a gente quer... haveria um tipo de breakpoint que a gente colocaria aqui em toda essa área de memória, em toda essa seção, para que executasse, se o programa executar alguma instrução dentro dessa seção aqui, de toda essa área de memória, ele para. Com o software breakpoint a gente sabe que não dá por vários motivos. Primeiro que o software breakpoint está no endereço fixo. Segundo que isso aqui vai ser reescrito, então a gente vai perder o breakpoint. Com hardware breakpoint a gente já viu que não dá, porque o hardware breakpoint também é no endereço fixo. Como é que eu vou colocar um breakpoint então aqui em todos esses endereços, em todas essas instruções? Aí é que entra o memory breakpoint. Se eu colocar ele aqui, ó, eu dou um clique aqui nessa seção, qualquer lugar aqui dessa linha, né? Memory breakpoint, tá vendo? E eu tenho aqui execute, tem também read, write e access, que é os 3, qualquer um dos 3. Single shot, significa que ele vai colocar uma vez e depois tirar. Se eu olhar aqui no breakpoints, eu já vou ter 2 tipos diferentes. Olha, eu tenho em 40.000 eu tenho um de hardware, que a gente já viu que não vai parar. Já em 40.000 também, né, eu tenho um de memória. Só que, mas a execução não vai parar em 40.000, não vai passar lá. Como é que esse breakpoint de memória vai parar? Bom, vamos ver se primeiro se vai parar. Vou dar o play aqui.
Está rodando, aqui está contando os eventos por segundo, que ele está interceptando. Parou, ó, paused. Né? Se eu olhar aqui na janelinha CPU, tá lá, ó. Eu estou em 40.1338, tá vendo? Parou no Memory Breakpoint. Aí ele fala aqui, ó, 40.000 é onde começa, né? E, nesse caso, onde ele colocou o breakpoint em 40.000, em todos os endereços até, né, na verdade, até bem mais para frente, toda a sessão. E ele parou em 40.1338. A sessão, ela tem 2.600, aliás, 26.000 em hexa, né, bytes de tamanho. O breakpoint, se você olhar aqui, fala, como é que isso funciona? Né? Se a gente... Vou colocar ele de novo, porque ele foi single shot, né, então ele já morreu. Só para olhar ele aqui na janela, olha só. Olha a diferença dele para o hardware, né? Ele também está no endereço 40.000, mas esse é o início dele. Ele ocupa, né? Ele aborda, ele abrange, né, todo o tamanho da seção aqui, o tamanho dela, tá vendo? 26.000 em hexa, que é exatamente o tamanho dela aqui, ó. Então, a partir de 40.000 em hexa até 40.000 mais 26.000 em hexa, se houver uma execução em qualquer uma nessa faixa de endereço, ele vai parar. Ok? Então, a partir daí, ó, usei o Memory Breakpoint, estou aqui no entry point original, provavelmente, posso checar com Scylla, né? Usar aqui a IAT, ó, Auto Search, claro que eu quero buscar. Opa, achei uma IAT em 40.000, olha que interessante, né? O código desse programa descomprimido começa com a IAT e o entry point vem depois. Vamos ver se é isso mesmo, get imports, perfeito. Está aqui o import, esse programa é um programa criado em Visual Basic 6, por isso ele tem um único import, que poderia ter outros, né? Mas nesse caso aqui ele só tem esse, que é a MSVB VM60.dll, justamente do Visual Basic 6, Microsoft Visual Basic. VM seria Virtual Machine, porque o Visual Basic 5 e 6 e tal, o Visual Basic da Microsoft é basicamente uma implementação de VM também. O programa não faz praticamente nada sozinho, ele chama tudo a essa DLL. Se a gente olhar aqui, ó, os imports, estão aí todos os imports dela. Daqui eu já posso dumpar, salvar, fazer o meu fix dump em cima do que eu acabei de salvar, como foi visto na aula 20. Né? Se eu fechar esse carinha aqui, eu tenho ele aqui, ó, já reconstruído, está executando, beleza. Se eu checar ele com DAI, beleza, Visual Basic 6 Native, o FSG saiu, as sessões estão restauradas, os imports originais estão restaurados, ok? Agora que você já entendeu por que a gente usou o Memory Breakpoint, vale a pena a gente entender como é que funciona isso. Assim, como assim, né, foi colocado um breakpoint em toda uma região de memória? Exato. Memory Breakpoint é uma coisa muito legal que quem faz debugger, alguém inventou, eu não sei quem, mas é basicamente um hack no Windows. Tá? Porque é o seguinte, ó, as regiões de memória, né, se você leu o nosso livro de engenharia reversa, menteb.in/livro, né, na parte de PE, né, que eu explico sessões, eu falo de alinhamento de memória e eu explico que a memória ela é dividida em páginas no sistema operacional. E isso quer dizer que uma seção de um executável PE, ela tem várias páginas, pelo menos uma, né, ou mais páginas, né, por isso que inclusive ela tem que ser múltipla do tamanho da página. E é possível, inclusive, aqui com o x64DBG, setar as permissões dessas páginas de memória. Tá vendo? Set Page Memory Rights. Isso aqui eu estou fazendo só para explicar como o Memory Breakpoint funciona. Né? O Memory Breakpoint é só botar e já vai. Mas eu quero que vocês entendam, não que vocês usem sem saber o que estão fazendo. Bom, e aí você está vendo? Deixa eu só tirar qualquer outro breakpoint que tem aqui. Tem um de hardware, aquele de hardware que ficou inútil nesse caso, né? E a gente vê que aqui são todas as páginas de memória que essa seção, né, utiliza, porque ela tem esse tamanho, 26.000 em hexa. Né? O tamanho
de uma página de memória, por padrão, assim, no Windows moderno e tal, é 1000 em hexa, que dá 4096 bytes ou 4K. Então você vai ver que as páginas de memória, isso está escrito lá no livro, né? Vou deixar o link aí na descrição, as páginas de memória têm 4K. Então, a gente tem aqui a primeira página, a segunda página de 1000 em 1000, tá vendo? Em hexa, né? Que é justamente 4K, de 1000 em 1000 bytes. Todas essas páginas aqui, essa região utiliza até o finalzinho dela. Legal. Cada uma delas, cada página de memória pode ter uma permissão, né? O que esse programa faz? O que o Memory Breakpoint faz? Perdão. O que o debugger faz quando ele implementa o Memory Breakpoint? Se eu coloquei em toda essa região aqui, eu não sei aonde está a instrução que eu quero parar, né? Então ele seleciona todas essas instruções, todas essas regiões, né? Mantendo aqui, ó, eu teria que fazer o seguinte aqui. Aqui está RW, então é Read Write, né? E eu adiciono esse PageGuard. Isso é um recurso, uma permissão especialzinha para uma página de memória no Windows, que vai fazer o seguinte: caso, né, alguém tente acessar essa memória, caso o programa tente acessar essa memória, vai gerar uma exceção. Ok? Então, eu vou setar isso aqui na mão. Novamente, não precisa fazer isso para o Memory Breakpoint funcionar. Só estou explicando como ele funciona, né? Eu setei em toda essa região de memória aqui, ó, todas essas páginas que são compreendidas por essa seção inteira, eu setei a permissão do PageGuard, né? Legal. Ao fazer isso, né, já ficou com um Gzinho aqui, tá vendo? Ao fazer isso, se eu der o play aqui nesse programa, o que vai acontecer? Ó, houve uma exceção aqui, ó. Nessa instrução aqui, MOVESB, essa instrução ela está tentando escrever naquela região de memória. Então, já é um acesso. Ela está tentando escrever, né, e gerou uma exceção, né? Essa exceção chama Exception Guard Page, né? Legal. Isso significa que quem inventou o Memory Breakpoint fez o seguinte: então o que eu vou fazer? Eu vou setar. O que é um Memory Breakpoint, então? É uma ou mais páginas de memória, né, onde eu seto o PageGuard, né? Quando essa exceção ocorrer, significa que alguém tentou acessar, né? E aí tem uma estrutura que dá para ver, né, e o debugger analisa isso, se foi um acesso de leitura, escrita ou execução, né? E se foi isso, eu pauso o programa nessa instrução. Isso é um Memory Breakpoint, né? Então, a gente fez ele aqui na mão, né, digamos assim, né, e isso aqui está tentando escrever naquela seção, a gente está implementando o Memory Breakpoint na mão, mas obviamente que isso não é necessário fazer isso, né? Simplesmente ao colocar o Memory Breakpoint aqui na seção, ó, Memory Breakpoint, pode ser Execute, tanto faz, vou botar aqui o Write, por exemplo, Single Shot, né? Ops, eu botei na seção errada, mas só para você ver, ó, ficou o G aqui, tá vendo? Se eu colocar aqui na seção certa, que é o nosso caso, Memory Breakpoint, Execute também, pode ser, né? Ó, o Gzinho aparecendo ali, ou seja, ele setou o PageGuard, porque ele vai agora capturar essa seção, aliás, o acesso a todas essas páginas de memória, né? Eu vou remover daqui, ele vai agora capturar e vai pausar o programa automaticamente quando esse acesso ocorrer. É exatamente assim que um Memory Breakpoint funciona, ok? E é por isso, né, que o programa consegue parar quando qualquer instrução dentro dessa região de memória é executada. Fazendo isso, você está no seu entry point, ok? Tem outras maneiras de chegar nesse entry point que não está no início da sessão também, mas eu queria aproveitar essa aula para explicar o conceito de Memory Breakpoint. Então, de quebra, né, nessa aula 21, a gente ampecou um outro CrackMe, porque aí tem a lógica do CrackMe para quebrar ainda, mas aí é outra história. A gente ampecou um outro CrackMe, né, buscando o entry point dele com outra forma, com o Memory Breakpoint, que é, novamente, um recurso, né, que os debuggers oferecem. Então, basicamente, a gente tem esses três tipos. O Software Breakpoint, né, que pode ser com 3 instruções diferentes,
em princípio. Não sei se é possível na arquitetura Intel fazer com outras, mas esse debugger aqui, por exemplo, ele deixa você configurar 3 instruções diferentes, ok? A gente tem o hardware breakpoint, né, que são utilizados nos registradores de debugger do processador. Apesar dele ter 8, a gente só pode usar 4, né? Então a gente tem os hardware breakpoints, o endereço fixo, e a gente tem os memories breakpoints que a gente coloca em regiões de memória inteiras. São extremamente poderosos, principalmente no quesito quando a gente fala de unpacking, ok? Na próxima aula eu vou falar de um outro recurso chamado trace, que também é muito legal, e vou mostrar como é que a gente faz isso, inclusive para chegar nesse breakpoint também sem o memory, chegar nesse entry point sem o memory breakpoint, ok? Usando somente o recurso de tracing também é uma outra técnica. Legal? E se você está curtindo esse curso, né, já sabe, né, garante aí que você mostre seu amor, né, e nos apoie. Isso porque com isso a gente consegue equipamento, a gente consegue fazer as entrevistas, gravar, viajar para poder entrevistar a galera, levar a galera para ser entrevistado lá no YouTube Space, no Rio de Janeiro, enfim, né, pagar os custos do site, da manutenção de tudo, as pessoas envolvidas, né. Para fazer isso, eu não consigo fazer sozinho, tem um grupo, e a esse grupo de pessoas eu agradeço, e a todos os apoiadores também, né. Nós já temos vários apoiadores, pessoas que apoiam através de empresas e pessoa física mesmo, né, porque elas mesmo que elas querem apoiar. Entra lá em mentb.i.apoie que você vai ver todas as formas de apoiar para que esse curso continue. E assim você vai poder dizer, inclusive, para onde você quer que esse curso vá, né? Para onde a gente vai agora? Vai para game hacking? Vai para análise de malware? Vamos junto. Eu estou aqui a serviço de vocês, né? Espero que vocês tenham curtido. E até a próxima aula, onde a gente vai falar de tracing. Não perde não, fica ligado. Um abraço e tchau.